Olá, boa tarde, galera. Eu há muito tempo que não vi esse moço aqui, tem o quê, uns 20 anos, mais ou menos. Ele tinha cabelo ainda, agora não tem mais. Esse é o Vande Rodrigues. Primeiramente gostaríamos de agradecer, Vande, a sua presença aqui. É aí do mundo Microsoft, tá? Quantos anos fora do Brasil? 15 anos. 15 anos. E eu vou deixar que ele se apresente, né? Porque o currículo dele é muito extenso, né? Então eu posso incorrer algum deslize aí desse percurso todo. Então, vou deixar a palavra com você. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença, por nos premiar aí com a sua presença, tá? Gente, assim, primeiro, obrigado por estar aqui. Então, para mim, assim, fico emocionado. É sério, né? O Martinelli conheço há muito tempo, o Vilares, estou. E é um imenso prazer, porque a coisa que eu mais gosto de fazer é a gente transmitir conhecimento, porque a gente aprende muito, muito. A minha carreira na área de TI tem mais ou menos uns 15 plus anos, né? Não vai entregar uma coisa não, tá? E o objetivo daqui era falar exatamente um pouco sobre o histórico, né, de vida. Então, tentei colocar aqui para vocês alguma coisa que pudesse, que eu já fiz com muita gente, que sempre tive muito prazer de motivar o pessoal, né, falar emocionalmente, tudo como funciona. E daí surgiu uma conversa com o Prista sobre isso, né, a gente conversar sobre isso. E aí eu escolhi exatamente esse tema, que diz assim, a minha história é talvez igual à sua. E aí eu passei para olhar a história não só a minha, de muitas pessoas, e você vê assim, elas têm tudo em comum. Embora se desenrole diferente, mas elas têm alguma coisa em comum. E quando eu escolhi essa foto, e conversei com muitas pessoas, e perguntei o que eles viam dessa foto. Então, 100% foi unânime assim, cara, eu vejo um obstáculo. Quem não tem um obstáculo na vida? Todos nós temos. Pequeno, médio, grande, sei lá. Temos um obstáculo na vida. Mas o mais interessante é que na solução de vencer esse obstáculo, aí vem a resposta. Aí é diferente. Algumas pessoas que assim, aí, se você vê um obstáculo, como você venceria esse obstáculo? Eu disse, eu sou um cara que exercito, gosto, eu subo a pedra. É uma forma de eu conseguir me exercitar e passar por cima da pedra. Isso é legal. Outro dia assim, eu posso fazer o seguinte, eu posso dar a volta. Deixa a pedra aí, dou a volta facilmente e ela continua no mesmo lugar dela, venci o obstáculo. Outro assim, mas se eu não tirar a pedra dali, ela continua, o outro vai ter que vencer. Posso implodir a pedra. Explodo a pedra e tiro ela do caminho. Então, o que era comum para todo mundo é que todo mundo enxerga a mesma coisa. A forma como você vence é diferente. E aí começa por dizer assim, tá, a minha história é exatamente igual à sua. Eu tenho obstáculos na vida. Todos nós temos um obstáculo na vida. E aí eu parava assim, mas o que a gente tem em comum? O que acontece com todos nós? E eu paro e penso o seguinte, quando a gente é criança, todo mundo sonha, né? A gente, principalmente é criança, aquele sonho parece realidade. Quantas crianças assim, o cara já foi à lua, né? Ele assim, tem aquela espaçonave, que é aquela caixinha que ele senta, né? E ele consegue dirigir aquele tremendo carrão, né? Sentado em qualquer lugar. Eu lembro, eu sentava no chão, trocava marcha do carro, né, com uma coisinha de madeira esticado lá. E a gente tem esse sonho assim, é real, você enxerga, você vê isso. Só que você não sonha somente quando é criança. Né? O sonho precisa ser uma continuidade, você precisa viver. E quem não tem um sonho aqui? Todo mundo tem um sonho. Seja pessoal, seja profissional, todo mundo tem um sonho. O problema que começa a acontecer é exatamente assim, o que é o meu sonho? O Vilares vai se ver muito no meu sonho quando chegava a realidade. Eu fui criado, meu pai trabalhava em barragens, né? Trabalhava em barragens, eu fui praticamente, quando as pessoas me perguntam assim, a pergunta mais difícil que eu acho que me perguntam assim é, de onde você é? Não faço a mínima ideia.
Porque eu mudei 16 vezes. Então eu não sei de onde eu sou. Se você tem eu sempre diz assim, é mais fácil me perguntar onde eu nasci, onde eu morei. Aí diz assim, então deixa eu fazer pergunta diferente. Onde você nasceu? Nasci em Petrolina, no sertão do Pernambuco. Onde você morou? Por causa de lugar. Então me diz assim, então você é de um lugar que você morou mais. Isso aí complicou mais ainda, porque o lugar que eu morei mais na vida foi o Texas. 15 anos. O resto no Brasil, no máximo, foi 5. Então o lugar que eu moro até hoje mais tem sido o Texas. E meu pai trabalhava nessas barragens, então a gente falava assim, 1 ano aqui, 2 anos ali, 3 anos ali, e a gente mudava, éramos nômades mais que ele. E quando eu olhava o que tinha de top nessas áreas, são os engenheiros elétricos, engenheiros civis, engenheiros mecânicos. Meu pai era um eletricista, um simples eletricista. E o meu sonho era assim, esse cara vai ser engenheiro. Os caras estão lá, carrão, vida boa, né? Casa mais tranquila. Eu vou ser engenheiro, esse é o meu sonho. E eu tinha escola boa, era uma escola pública e ao mesmo tempo privada, pública porque era patrocinada pelo governo, privada, entre aspas, porque só podia estudar quem era filho de funcionário. Então eu tive uma excelente educação, aproveitei o máximo dela nos primeiros 8 anos de estudo. Só que junto com isso, o que acontece era a visão. Então, o sonho estava tudo perfeito, né? Estava tudo bonitinho. Ia acontecer como eu imaginava. Eu fazia até as contas. Cara, eu termino a 8ª série 14 anos, com 16 eu termino, entro na faculdade 17, mestrado aos 22, 25 eu tenho o PhD. Então já tinha tudo planejado, entendeu? Tudo planejado certinho o que eu ia ser. Só que aí vem a realidade. Não é bem assim como a gente imagina. Algumas coisas começam a mudar de curso, nem tudo que era certo é tão certo assim, e as coisas vão se modificando, elas vão se adaptando. Não parece exatamente a minha vida ser talvez igual à sua? Até agora não tem que eu sabe alguma diferença entre a minha e a sua? Não tem. Você tem um sonho, como eu tinha. Esse sonho é perfeito, lindo, maravilhoso, e você tem certeza que ele vai acontecer, né? Daqui a tempo ele começa a se modificar. Aí a realidade começou a mudar. O que acontece? Terminei os primeiros 8 anos. Aquilo que tudo era lindo, maravilhoso, meu pai foi mandado para uma outra hidrelétrica, interior de Alagoas, Xingó. Xingó não estava pronto. A escola não era exatamente a mesma estrutura que tinha antes. Agora tinha uma coisa muito diferente. E como não estava pronto, que a gente chegava nesses locais, não tinha nada. Tinha um rio e a terra. Construía-se uma cidade, construía os hospitais e tudo. Então eu fui mandado morar numa cidade chamada Delmiro Gouveia. E essa escola que eu estudei do lado. Exatamente a foto dela, do lado direito. E interessante é que foi a minha primeira escola privada da vida. Que até então era escola pública. Meu primeiro dia de aula nessa escola foi o seguinte, cheguei lá, o cara não teve aula. Eu voltei para casa decepcionado. Assim, putz, cara, nunca perdi um dia de aula na vida. Nem aula isso vai ter. Eu continuava sendo aquele aluno nota 10, mas eu sabia que aquele 10 meu só valia 4. Sério. Esse era o meu desgosto. O pessoal assim, pô, esse cara é inteligente pra caramba, nota 10 em tudo. Eu não estudava mais para nada, eu nem pegava meu livro mais. Fiquei lá, fazia prova, 10. Mas eu sabia que na realidade aquele 10 era um 4, era um 3 no mercado. Não valia muita coisa. Pior do que isso, todo aquele pessoal que estava comigo, que era de um outro nível financeiro, Recife, Salvador, São Paulo. Aí eu pensava, né? Vou ser peão da Xingó. Caralho. Bom, mas não tem outra, né? Vou encarar, essa é a minha realidade. Não tenho o que fazer. Vou fazer o meu melhor. E as opções que eu tinha para fazer eram, ou eu fazia contabilidade, ou eu fazia magistério. Um dos dois. Matemática era bom pra caramba. Então já era assim, eu estou fazendo no que eu não sou bom. Vou fazer o magistério. Fui fazer o magistério. Mas as coisas começaram a mudar, né? As coisas mudaram. Foi o meu primeiro emprego que eu tive nessa cidade. Eu fazia picolé. Os caras assim, pô, eu estudava à noite, tinha nada a fazer de manhã à tarde. Pô, vou procurar um emprego. Vou fazer picolé.
Fui fazer picolé. Aí os caras faziam tipo, em 2 minutos, eu disse, porra, cara, eu vou reduzir esse negócio pra gente fazer mais rápido, né? Então eu sempre procurava uma gente, vou fazer isso, mas vou fazer o meu melhor. Passei 3 meses fazendo picolé. Surgiu nessa cidade uma oportunidade de trabalhar na Caixa Econômica. Então, como estagiário da Caixa Econômica, só tinha o nome de estagiário, né? Você fazia mais que funcionário. Era oportunidade lá para eu fazer, eu fui lá, fiz o teste, passei. Com pouco tempo que eu fazia, me mandaram fechar a contabilidade bancária, que era tudo feito manual. Fechar a contabilidade bancária. Assim, você consegue fazer? Eu consigo, dá para fazer. Aprendi olhando e tal. Fui lá fechar a contabilidade bancária dele. E tinha uma maquinazinha, não sei se alguém trabalhou com banco aqui já. Hoje, quando você faz transferência entre bancos, era feito com uma maquinazinha. Você dava o código, fulano dava agência tal, fulano tal, valor, e só sabia o gerente e mais uma pessoa do gerente. Eu, como era muito curioso, passava o dia lá olhando. Aí um dia, assim, eu sei transferir esse dinheiro aí. Assim, como assim? Eu faço a transferência. Quem ensinou? Eu disse, não, eu vi. Eu disse, tá brincando, tá aqui. Ela deu a máquina, quanto você quer que transfira? Transfira isso aqui, dessa agência para aqui. Tum. Aí ela assim, como é que você aprendeu? Olhando. Não fala que você serve para ninguém, senão a gente é demitido, porque ninguém acredita. Porque é tanto comando para dar. E aí, eu fazendo essa contabilidade bancária, um dia eu falei assim, quantos anos você tem? 15. Como assim? Te contrataram com 15 anos? Mas só pode com 18. Mas ninguém nunca perguntou a minha idade. Passei 2 anos no banco. Nessa história, passei, tu já sabe o que faz? Passei 2 anos no banco fazendo a contabilidade do banco. Era legal. Né? Eu disse assim, foi uma forma de descobrir assim, de você se colocar no desafio e ver até onde você podia chegar. Então, embora a realidade fosse dura por um lado, ela abriu outras portas por outro. E aí é o seguinte, voltei, meu pai, Xingó estava pronto, né? Aí eu tive que sair da cidadezinha de Almiro Gouveia. Foi a primeira vez que eu saí de casa. 15 anos, meu pai mudou para Xingó. E aí ele falou assim, você vai? Eu disse, não vou não, cara, estou trabalhando, vou ficar aqui, né? Então passei a morar 6 meses com o pessoal que eram amigos do meu pai. Aí Xingó ficou pronto, fui para Xingó. Saí, tinha 2 anos de banco só. E aqui é Piranhas, cidade interior de Alagoas. Interessante, a cidadezinha pequenininha. Aqui era a escola, que tinha bem aqui. Mais uma vez, eu era nota 10, mas agora não era nem 4, né? Você sabia que só valia 2 aquilo no mercado, a coisa piorava. E, ao mesmo tempo, assim, que vinha aquele desgosto enorme, dizer assim, cara, eu podia ter um potencial, tenho um potencial muito maior, mas vou ser cercado, né? Vou ser engolido pelo sistema. Mas eu nunca fui de aceitar exatamente ser só levado pelo sistema. E aí, estralou assim 6 meses antes de eu terminar o último ano. Encontrei com uma amiga minha vindo de Salvador, estudou comigo durante 8 anos, animada, encontrei com ela, ei, Vande, beleza? Beleza? E aí, Luciana, tudo jóia? Pô, vou fazer direito, vou fazer sociologia, vou fazer psicologia, vou fazer direito em Salvador, e você? Não pensei ainda, estou pensando. Pensando nada, cara. A cabeça estava assim, rodando assim, você peão da Xingó. Continuava dizendo, cara, vou não vou. A coisa vai ser diferente. Nesse dia eu voltei para casa, tinha uma amiga minha, a Marisa. Voltei para casa assim, Marisa, vamos fazer vestibular. Maceió, era mais próximo, ela, vamos? Planejamento, o sonho de novo, né? O sonho continuava. A gente faz faculdade, a gente passa, a gente aluga um apartamento, sozinho, nós dois lá, a gente racha tudo e vamos embora, né? Vamos. Fiz vestibular, computação, passei. Marisa e outro amigo que fizeram, nada. Não passaram. Né? E aí? Bom, aí vem a parte mais interessante. Aí vamos ver quando você começa a tentar mudar o curso da sua vida. Eu passei, meu pai com uma alegria enorme, disse assim, pô, passou, né? Muito bem, joia, né? Aí ele falou assim, e aí? Passou, beleza, mas é federal, é público, mas onde você vai morar? Onde você vai comer? Não tenho condições. Não dá.
E aí, passava aquilo pela cabeça de novo, assim, cara, que complicação, né? Aí meu pai assim, falei assim, eu lembro como hoje, assim, eu guardo muito memória, em termos de imagens, tudo, volta. Até Deus você deu lembrar assim como eu estava vestido, né? Com meu pai. Aí eu falei assim, pai, tem o dinheiro da passagem? Ele falou assim, o dinheiro da passagem eu tenho. Então me dá que eu vou. Ele assim, tu vai mesmo? Pô, cara, se eu vou tentar, se der errado eu volto, mas eu vou. E aí, aquele dia, lembra assim, meu pai deu a passagem, me deixou 5 da manhã no ponto de ônibus. Eu tinha um professor que me ofereceu uma noite para dormir na casa dele, era tudo que eu sabia quando eu saí de casa, tipo R$50 do bolso, mais ou menos isso. Dinheiro da passagem e ir embora. Nesse mesmo dia, você tem um irmão, meu irmão era deficiente físico, mental, e eu tinha levado ele para o hospital uma semana antes. Meu pai, quando eu saí de casa, falou assim, ó, você está indo, mas é a última vez que você vai ver seu irmão. Eu disse, não, papo, cara, conversa. Não, vai estar bem, beleza, tá. Saí de casa de manhã, 10 horas da noite, o telefone tocou, meu pai assim, ó, felizmente, teu irmão se foi. Aí eu pensei assim, pô, cara, peraí que eu tô chegando em casa de volta, tô voltando. Ele disse, não volta. Se tu voltar, eu não tenho dinheiro para tu ir de novo. Então fica por aí mesmo. E eu fiquei. No outro dia, o professor meu fez assim, cara, vamos procurar um lugar para tu morar, né? Só tinha um dinheiro ali. Nunca tinha saído de casa uma vez, né? Ficar 6 meses fora. E aí fui lá. Fui morar nessa pensão. Praia da Avenida, a praia mais poluída que tinha até hoje em Maceió, mas era na beira da praia. Agora eu morava na beira da praia. Me deixou nessa pensão, muito legal. O cara, agradeço demais ele até hoje o que ele fez. Aquela noite mudou minha vida. Entrei na pensão, onde está esse centro pop aí. Cheguei lá, acho que paguei uns 30, que era para você passar um mês. E o mais engraçado é quando eu acordava de manhã. Eu levantava com a marca da ripa, né? Que você da cama, né? O colchão era dessa grossura assim. Então eu acordava com aquilo nas costas todo dia, cara. E aí vinham os novos desafios assim, e agora, né? Como é que eu vou? Pô, já tenho onde morar, pelo menos por 30 dias. Eu já paguei. O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou pagar os próximos 30 dias e continuar isso? O restaurante da universidade alimentava, né? Você pagava uma coisa irrisória, tipo 50 centavos, alguma coisa. Eu sabia, fui lá, né? Primeira semana que eu cheguei, uma semana antes de aula, eu tinha que fazer meu dinheiro render, o que restava. Então o que eu fui? Fui lá no mercado e comprei 2 pacotes de biscoito. Era tudo que eu comi, né? Você conhece essa história, né? 2 pacotinhos de biscoito. E reservei, contei lá os biscoitinhos, entendeu? Para a primeira semana. Os caras, esses biscoitinhos dá para a primeira semana. Separava lá o biscoitinho na primeira semana até eu ir para a faculdade. Depois de uma semana, né? Tá meio amarelo, do sol, não, mas era do biscoito mesmo, era fome. Encontrei lá com a Salete que era responsável pela parte de cadastrar os clientes. Assim, Salete, ó, preciso de uma vaga no restaurante. A Salete falou assim, ó, felizmente já passou o prazo. Cara, quando ela falou assim, aí não deu, né? Juntou tudo, aí a lágrima desceu. Eu só, Salete, é o seguinte, pô, você é um cara super inteligente, tem tudo na vida para ser alguém, mas com fome, não dá. Não vou aguentar, entendeu? Tem que ir embora. Aí a Salete comigo chorava, né? Ela disse assim, pessoal, tem uma semana, sabe, que eu tô comendo biscoito. Sério. Não tô de brincadeira não, é aquele regime forçado. Ela assim, você espera mais uma semana? Aí na cabeça passava o cálculo do biscoito, quanto eu tinha ainda, né? Eu disse, mais uma semana dá. Uma semana mais eu aguento. Voltei pro biscoito mais uma semana. E aí, eu consegui, uma semana depois, a Salete conseguiu para minha vaga no restaurante. E aí foi a minha salvação. Bom, tinha vencido mais um obstáculo que tive. Daí vim agora, preciso conseguir dinheiro.
Como era um cara muito bom em matemática, em cálculo, alguma coisa, assim, pô, arranjei uma vaga para ensinar no colégio. Dava aula no colégio, saía tranquilo. Sempre foi um cara muito bom socialmente conversar. Fui logo pro cara que gerenciava o curso e disse assim, cara, é o seguinte, eu só posso estudar de 7 da manhã até as 2 da tarde, no máximo. Porque depois disso eu tenho que arranjar alguma coisa para fazer. E o cara foi muito meu camarada. Expliquei toda a situação para ele, tudo já tinha passado, até as pedrinhas do feijão que eu tirava lá no coisa, entendeu? Na hora do almoço. Ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma grade bonita durante 4 anos. Eu garanto a você, de 7, ele fez isso realmente. Ele disse, ó, de 7 da manhã até as 2 da tarde. Agora você não pode perder nada. Pode perder nada. Se você perder uma coisa, bagunça tudo. E aí não dá certo. Então, pode deixar. Ele disse, ó, o que eu oferecer, você pega. E aí eu fui, né? Pegava naquilo ali e foi passando. Os anos foram passando, né? Vencendo cada ano na faculdade, tudo. Mas é engraçado, quando a gente fala de tudo isso, que você fala, dizendo assim, pô, em tudo que você viveu, em todas essas coisas que aconteceram, essas muitas situações que não foram poucas, eu hoje quando eu olho e vejo assim, que eu saí com 17 anos de casa, que eu achava assim, pô, era macho, cara, né, homão, né, Cabo do Nordeste, cava macho, assim, pô, era apenas uma criança. Eu vejo assim, a coragem do meu pai de ter dito assim, vai, né, é o que você quer? Vai. E para voltar para casa, eu lembro uma vez, meu pai, assim, Maceió, São Xingó, acho que uns 300 quilômetros em média, mais ou menos, 200 e alguma coisa. 3 horinhas. Eu lembro das várias artimanhas que eu tentei para voltar para casa. Já fui cobrador da Itapemirim, entendeu? Quando o cara me conseguiu um crachá, eu voltei como cobrador de Itapemirim, podendo pagar a passagem. Comecei a prender cabelo bem baixinho, né? Hoje já não é mais baixinho, já não tem mais. Já fui soldado do exército, entendeu? O cara assim, não sou do exército. Cadê o seu crachá? Não, está em casa, entendeu? Eu voltei. Passava lá, tipo, dava um jeito. Mas a mais interessante delas foi uma vez que eu queria ir para casa. E aí, não tinha dinheiro, né? Pessoal, não, nem nessas artimanhas dá para fazer mais, as que um dia o cara te pegava, você ia parar na cadeia. Pô, não vai dar certo. E é a primeira vez que eu estou cantando isso, né? Porque os caras assim, já faz tempo, ele me passou, né? 5 anos você está livre de ser preso. Já não é disputar, exatamente, né? Já passou, tem mais de 5 anos isso, então não posso ser preso mais. O mais interessante foi uma vez, eu peguei, um professor meu ia para uma cidadezinha, ele assim, pô, te dou uma carona até metade do caminho. Aí eu calculava tudo, né? Já falei meu seu gerenciamento de projeto já há muito tempo. Aí eu disse, não, eu vou sair 3 horas da tarde, o cara vai me deixar ali 1 hora, dá tempo para chegar em casa 6, 7. O cálculo deu errado. Ele me deixou atrasou, ele me deixou 6 horas, saímos 6 horas mesmo em Maceió. Quando eu vim chegar onde eu esperava, numa cidade que era um trevo de Pão de Açúcar, no estado de Alagoas, 10 horas da noite. Ele me deixou na estrada, cara, o medo desgraçado, sozinho. Aí assim, e agora? O que eu vou fazer? Meu pai nem podia saber disso, né? Se soubesse disso, eu era morto. Morto pelos outros ou morto pelo meu pai, um dos dois, eu tinha que escolher. Aí eu fiquei lá 10 horas da noite, aí minha próxima cidade era tipo 100 quilômetros que eu podia chegar, né? A próxima, não era o destino exato, mas tipo uma cidade. Aí eu tinha um carro passando para uma cidade o inverso. Eu disse, cara, melhor ficar na estrada, melhor ir para Santana do Ipanema, que era no sentido oposto, diferente. Voa. De 10 horas da noite, eu acabei vindo parar 2 horas da manhã em Santana do Ipanema. Isso, para quem já tinha saído 6. Aí eu vivei naquela do Bruno e Marrone, né? Dormindo na praça. Foi uma experiência interessante, porque aí eu procurei assim, cara, cheguei na cidade 2 da manhã, pensei, onde é que eu vou dormir? O lugar mais seguro é a frente da igreja. Então peguei, porque na frente da igreja, cara, se o cara matar em frente da igreja, ele vai para o inferno, né? Então eu tenho essa segurança. Entendeu? Independente da religião. O cara ia para o inferno, ele já sabe. Né? Peguei minha malinha, cara, botei na frente da igreja lá, deitei a cabeça, né, e dormi na frente da igreja. Bom, moral da história, cheguei no outro dia em casa quase meio-dia. Né? Que meu pai chegou meio-dia, nunca chegou meio-dia, não atrasou, furou o pneu, entendeu? Nunca soube. Ele soube dessa história, acho que poucos anos atrás, que eu contava para ele essa história. E assim o tempo foi se passando, né? As dificuldades foram. Mas o que acontece na vida, que eu conchão assim, pensa assim, pô, você nunca teve medo, você tem coragem de enfrentar as coisas? Não, cara, tinha medo do caralho. Muito medo.
O medo é parte da vida da gente. A incerteza, que assim, você tinha certeza do que ia dar certo? Não, não tinha certeza. Eu sabia o que eu queria. Mas era incerto. Entendeu? Era incerto. E aí, às vezes, quando eu gosto de escrever, assim, para mim, a forma de eu me expor, a mim mesmo, né? Eu escrevi isso um tempo atrás. Acho que tem um ano passado. Alguém me falando sobre medo, alguma coisa assim. Cara, mas o medo assim deixa a gente tudo e tal. Então eu escrevi isso, né? Tinha assim, olha, eu tenho medo do obscuro, né? Tenho medo do incerto, né? Medo da incerteza da vida, porque a gente não sabe o que acontece, e tenho medo da certeza da morte, né? Mas o medo consome, mas ele também te protege, porque ninguém coloca a mão no fogo, né? Então o medo te protege quanto a isso. Ele assim, ó, mesmo que o medo esteja presente, companheiro inseparável do teu dia a dia, ele nunca me impedirá, né? Nunca me fará desistir, assim, porque nunca tive medo de viver. Muito menos de dizer que fracassei. Teve muitas vezes, muitas coisas deram erradas. Assim, porém nunca jamais me faltar coragem de lutar. Então, medo faz parte. A incerteza da vida faz parte. E quando eu escrevi isso, assim, eu pensei exatamente no evento que aconteceu 3 meses depois de eu sair de casa. Quer dizer, não 3 meses, antes de eu sair de casa, né? Meu outro irmão era, assim, meu irmão mais velho era o meu guia, era como um pai, tudo pra mim. E aí quando eu saí de casa, eu lembro, cara, acordei assim, chorando, né? Assim, cara, eu tô indo embora. Ele, pô, não, vai, cara, sai tranquilo, você vai ter um cara de sucesso. Vai com fé. Lembra que com 1 mês eu perdi meu irmão quando saí de casa? 3 meses eu perdi o outro. Né? E aí era o cara que era assim, tudo que eu tinha. E hoje, assim, eu paro e penso, né? Assim, foi um cara que fez tudo e acreditou, né? Que a coisa poderia dar certo. Então, para mim, na forma de responder e dizer assim, eu sei do alvo. Eu sei onde quero chegar. É fácil? Não, cara. Nada é fácil. Depende muito como você encara. Depende muito do que você vive. Saindo de casa, eu tive que aprender a cozinhar, lavar roupa. Mas eu só lavava roupa uma vez por mês. Entendeu? O lençol só minha mãe reclamava que o lençol só lavava uma vez por mês. Que quando lavava tinha que ser 4 enxaguadas no bicho, né? Porque a primeira saía preto pra caralho. Entendeu? Não é que eu não fosse um cara limpinho. Entendeu? É que não dava tempo, cara. Eu tinha que focar no estudo. Entendeu? Mas essa era a realidade. E uma coisa que eu falo para as pessoas, eu digo o seguinte. O Eduardo, outras pessoas já ouviram falar isso. Nunca tive problema com dinheiro na vida. Nunca. Jamais. Rapaz, assim, mas peraí, como assim? Você conta essa história toda e você diz que nunca teve problema com dinheiro na vida? Nunca. Porque meu pai me deu R$50 e eu sabia que eu tinha que viver com aqueles R$50. Quando eu passei a ganhar R$100, eu sabia que eu tinha que viver com aqueles... Ainda tinha que sobrar, hein? Não podia gastar tudo, não. Eu tinha que saber que eu tinha que viver com aqueles R$60. Então, por exemplo, assim, dinheiro nunca foi problema. Porque eu aprendi a viver com o que ele tinha. E você tem que ter um alvo, assim, você tem que ter um alvo na vida. Qual é o teu objetivo? Qual é o teu alvo? E não é um alvo só, porque assim, lembra que a gente falou dos sonhos, da realidade, dos medos? Não é uma fase que vocês têm uma fase, começa outra, que vem outra. Não, às vezes vem tudo junto. Mas lembra que a gente tem que a minha vida é exatamente talvez igual a sua? Todos nós temos um sonho. A realidade se depara. Todos nós temos medos, né? A questão é como você faz ele desenrolar as coisas. E eu tinha um alvo. Lembra que eu falei no início que eu assim, cara, não vou ser peão da Xingó, não vou ser peão no coisa? Esse era o meu alvo. Eu tinha exatamente o objetivo, cara, nos 4 anos eu vou me formar. E aí hoje, quando eu postei uma dessas fotos uma vez, o cara assim, pô, mas eu sou fã de uísque, o cara, pô, você fica ostentando uísque e tal. Não, cara, ostentar é meu saco de pão. Isso era a minha ostentação. Aqui era exatamente o meu quarto, onde eu morava na residência da universidade.
Porque nem na pensão eu consegui ficar durante muito tempo. Eu fiquei na pensão 6 meses. Eu tive que sair da pensão porque eu não podia mais pagar a pensão. Então eu tive que procurar um lugar para morar que era gratuito. Eu fui para a residência da universidade. Lá tinha esses... Antes de eu encontrar essas duas figuras ali, um estudava física, o outro fazia medicina, né? Ali eu aprendi a lavar roupa, lavava minha roupa todo final de semana, ficava lá. O Cristiano, fenomenal. Aqui já estava no final, aqui já era praticamente no final da faculdade, aqui eu já estava bem pra caramba, já tinha até uma parede de som CCE, entendeu? Pô, eu tinha até uma televisão, né? Aqui já é o último ano, eu tinha uma televisão já, né? E, pô, eu já podia comprar um saco de pão. Né? Então, assim, a única coisa que não aparece na foto é o ratinho que a gente tinha, que ele aparecia todo dia, né? Mas ele era bem, assim, tímido, ele não saía na foto, mas ele aparecia toda noite, o ratinho lá, então eu olhava, ele aparecia pela janela, ia lá, aí o perigoso, assim, tinha que ter cuidado para o cara não comer o pão, né? Senão você morria, né? O ratinho. E essa história do pão, cara, me lembra muita coisa interessante, porque é o seguinte, esse pão tinha que durar o tempo que fosse. E às vezes eu lembro, a gente chegava assim para comer, e o pão, cara, tava, sabe aquele pão seco que você deixou duro, que você deixou para fazer torradinha? Né? Eu não deixei fazer torradinha, porque o bicho ficava duro mesmo. Aí na hora que você comia o pão, você tinha que ter um cuidado desgraçado, né? Porque se você serrasse muito rápido, o bicho esfarelava, aí você perdia. O que ele fazia? A gente serrava um pouco com o maior cuidado, assim, né? E voltava, né? Aí quando você terminava de serrar ele, se tivesse margarina, a gente botava. Senão a gente botava óleo mesmo, né? Aí botava e ia amassando o bicho devagarzinho, né? Para ele dar aquela afafadazinha para não quebrar. Né? E aí, era o que a gente tinha. Né? O que eu acho mais engraçado é que olhando essas fotos que eu olhava, cara, é que nenhuma dessas fotos você ia me encontrar lamentando de nada. Porque outra coisa que quem me conhece sabe que raramente você vai me encontrar uma história lamentando de alguma coisa. Era uma coisa assim, pô, é a realidade, é o que existe, é o que tem? Então vamos para frente. Entendeu? Essa é a realidade. Porque embora a realidade fosse dura, era melhor do que eu estava antes. Era 10 vezes melhor. Era o caminho do meu sonho, né? Eu estava na faculdade, eu estava fazendo o curso que eu queria, né? Eu estava próximo de me formar, eu trabalhava, eu fazia estágio, mas quase 6 meses antes, lembra que aquela coisa do sonho, nem tudo é bonitinho? Que eu via tudo bonitinho, já tudo certinho? Aí eu peguei o seguinte, eu comecei a cair um pouco nas notas e eu falei assim, cara, eu vou perder algumas matérias. Aí liguei pro meu pai, dizendo, pai, pô, vou perder umas matérias aqui, então vou ter que escolher entre trabalhar ou finalizar o curso. Então eu prefiro finalizar o curso. É o meu objetivo. Meu pai, não, beleza, vai lá, finaliza. Tem dinheiro? Tem, né? Aí chorava minha mãe, disse, mãe, tem dinheiro? Tem não, tem R$1. Não, então teu pai vai botar aí para dar uma ajuda. E quem me ajudou muito nessa fase, tinha um casal de velhinhos que eles diziam assim, meu filho, você queria... Quero. Eu não precisa nem terminar, já você vê que ela vai comer na casa deles. Né? Quero. Entendeu? Já que insiste. Então ia lá, né? Comia com eles, o cara ficava feliz da vida, entendeu? Então, nesses últimos 6 meses, eu fui pedir demissão do emprego, esse professor que me deixou lá, me deu a carona, me deixou no meio do caminho, mas era tranquilo. Foi o que é acordado não sai caro, né? Como diz o Martinelli. Meu pai perdeu o emprego também. Aí fiquei sem emprego, meu pai sem emprego, voltei para casa, 6 meses antes de terminar. Aí minha mãe falou assim, ó, teu pai perdeu o emprego, a gente vai se separar, ficando do seu lado, então não dá para te ajudar mais. Os caras, 6 meses, vou morrer na praia. Tentei vender meu som CCE, ninguém queria comprar, não sei porquê, entendeu? E aí, assim, parece que voltava tudo de novo. Estava em casa, disse, mãe, e aí, tem o dinheiro para mim para eu voltar? Minha mãe, tenho. Dinheiro para você voltar, eu tenho. Voltei. E voltei só com o dinheiro da passagem. Não tinha mais nada. Agora não tinha emprego, não tinha nada, entendeu? E aí dava uma questão, cara, eu preciso de uma solução, eu preciso conseguir alguma coisa. E eu fiz o cálculo. R$100 por mês, eu formava. Eu preciso de R$100 por mês. Aí juntou, nessa época todo mundo quer ser desenvolvedor, analista, muito bonitinho, programador, tá? Eu não queria.
não queria ser programador, nada contra, mas não era meu perfil, eu não vivia, embora eu sabia programar, tem muita gente programada e tal, mas não era o que eu queria naquela época. E aí tinha assim, ó, estágio na área de redes começava a sair, bombar, aquele negócio todo. Aí eu falei com um amigo meu, Everaldo, eu disse, Everaldo, tu me indica lá? Ele trabalhava, não, vai lá fazer entrevista. Adorava redes, protocolo, TCP/IP, tudo, camada OSI, tudo, sabia de ponta a ponta. Vou lá, já com a minha cabeça, né? Tem que me oferecer R$100. Mas se oferecer 90, até aceito. Mas 100 é o que eu preciso. Cheguei lá, fiz a entrevista, ela gostou, assim, eu gostei de você. Você conhece muito da teoria e tal, não tem experiência na prática, mas a teoria você conhece bastante. O salário não é muito, é baixo. Quanto é? 250. Que pariu, tô rico. R$250 por dentro. Que por fora não. Por fora não é muito. Mas é um começo. Cara, e eu me segurando assim por dentro, ó. Ela não tá fechado, tá fechado. Eu virei a esquina, pô, pulei tanto, velho. R$250, pô, gasto 100, guarda 150. Entendeu? Tô rico. Entendeu? Foi o meu maior salário que eu vibrei na vida. Foi aqueles R$250. Porque assim, eu sabia, porra. Mas eu já negociei entrando, já entrei negociando, né? Depois que eu me formar digitalmente, isso aí, né? Ela, não, pode deixar, tranquilo. Tá fechado. Tinha dois caras, o Neto, que eu sempre fui muito competitivo, comigo mesmo. E aí era a parte que muita gente não entendia, porque eu nunca competia com ninguém. Eu tentava ser melhor que eu mesmo. Vou fazer o meu melhor. Eu tentava ser melhor do que ninguém. E o Neto era bom pra caramba. E aí eu aprendi muito com o Neto. Foi muito de olhar e aprender com os caras. Como eu aprendi muito com ele, no meu último dia de aula, ela falou assim, ó, tem uma vaga para em Aracaju, não tem ninguém, mas ninguém quer mudar para Aracaju. Se você quiser mudar, quando é que eu posso mudar? Ela, quando você quiser. Fiz minha última prova na faculdade. Fiz assim, estou formado? Tá formado. Teoricamente, né? Não oficialmente. Beleza. Passei na residência, juntei minhas malas. Quanto você paga para eu ir para Aracaju? 750. Não, tá baixo. 250? Não, agora eu estou formado, cara. Faço o negócio aqui, tá? 1.850. 1.850 eu vou. Fui embora para Aracaju. A coisa já era outra. Né? 5 anos depois eu voltei para pegar meu certificado. Né? Só levei 5 anos depois. Fui morar em Aracaju. A vida já era outra. O que eu aprendi com tudo isso? Humildade. Se eu olhasse para trás e olhar de onde eu vim, o que eu alcancei terminando a faculdade, tudo, ter mudado para Aracaju, onde eu estava, eu podia dizer assim, cara, tô bem, né? Tô bem pra caramba. Posso bater no peito e dizer assim, eu sou foda. Mas nunca ninguém me ouviu dizer isso. Nunca. Porque eu sempre acredito assim, que você tem sempre a aprender de alguém. Seja quem for. Seja o cara que varre a rua, seja a cozinheira, seja um policial, seja um transporte, seja um cara, né? Seja quem for, você tem sempre a aprender. Então, a lição que eu mais aprendi na vida foi humildade, ouvir. E até quando eu falo de humildade, tem uma coisa que foge um pouco, mas vou te falar. Antes, eu olhava, por exemplo, as pessoas, um cara na rua que estava embriagado, bêbado, e dizia assim, pô, cara bêbado ali, não vou dar dinheiro não, cara bêbado. E eu passei a estudar sobre a história dessas pessoas, cara. Todos eles têm uma história diferente. Às vezes o cara é bêbado na rua porque ele quer esquecer alguma coisa que aconteceu. Então, hoje, assim, quando eu procuro ajudar um deles em alguma coisa, assim, o que ele vai fazer com aquilo ali? Se ele vai beber? Beba, meu amigo. Se te faz feliz, beba. E nessa história, o que ajudou muito também? Foi sempre assim, lembra que a gente fala do sonho? O sonho continuava. Quando eu mudei para Aracaju, nessa empresa, depois eu mudei para outra, e aí eu não passei na Microsoft, foi interessante. Eu trabalhava, pô, é uma pena que o Glass não está aqui, o Glass está online.
É engraçado. Então, o Glass faz interessante. Eu chegava e falei assim, poxa, cara, eu não cheguei, não tem mais onde eu ir. Então, eu preciso ir mais além do que isso. Eu preciso dar um passo a mais. E quando eu trabalhava para esse parceiro, eu passei a ter contato com a Microsoft. E o cara chegou para mim e falou assim, eu disse, cara, eu vou trabalhar para a Microsoft. E o sócio da empresa falou assim, só trabalho para a Microsoft quem é bom, cara. Exatamente por isso. Porque eu sou bom e sei que eu vou trabalhar para a Microsoft. Mas morar em Aracaju não ia dar certo. Eu tinha que ir para alguma coisa. Rio, São Paulo, Brasília. Escolhi Brasília. E aí eu passei assim, quem é a maior empresa na área de tecnologia em Brasília? E no momento, naquela época, liguei para a empresa. Com quem eu falo? Com o Gleason. Que eu não sabia que era o Gleason. Aí, Gleason, ele era do RH, né? Aí, Gleason, assinando o Gleason assim, tô tentando mudar esse meu currículo aí. Tem emprego aí? Não, tem não. Você liga a próxima semana. Mandou ligar a próxima semana, né? E aí, tem emprego aí? Não, tem não. Aí, terceira semana, né? Aí, apareceu uma vaga aí? Não, não apareceu não. Os caras, não tá dando certo esse negócio. Precisa achar uma outra forma. Aí eu dava treinamento, um cara do INSS. O cara do INSS vinha aqui para Brasília sempre. Os caras, você conhece alguém de Brasília? Conheço lá e tal. Esse leva o meu currículo, põe na mão dele. O Cândido, né? Levou o meu currículo, entregou o Dayan. Aí eu ia aproveitar, passava em Belém, o avião passava aqui. Já andava de avião nessa época, né? Porra de avião. Aí passei, desci aqui. Fui lá, conversei com o Dayan. O Dayan conversamos, bateu. Poxa, disse, pô, você vem? Vou. Tá bom, segunda-feira eu falo com você. Voltei para Aracaju. Segunda-feira esperei. Nada do cara me ligar. O cara não falou que a segunda-feira me ligar? Não ligou. Terça-feira eu liguei para ele. E aí? Tá de pé a vaga? Não. Você vem? Vou. Tá certo? Tá certo. Tá bom. Pá. Juntei, botei tudo no caminhão e vim embora. Ele assim, cara, mas você veio se encontrar? Não, confia. Você falou que era para eu vir? Tava certo? Eu vim. Né? Mudei para Brasília. Né? E vim para Brasília. Mas eu vim aqui já pensando, né, assim, quando eu chegar em Brasília, cara, ó. Aí fui tentar comprar um apartamento aqui, né? Aí eu morava em Aracaju, 100 mil, era na praia, tudo bonito. Aí liguei pro cara assim, ó, quanto é apartamento aí na Zona Norte? O cara assim, quanto você tem? Eu disse, agora eu tô, não é mais 250 não, agora eu tenho dinheiro. Aí assim, ó, eu tenho 150 mil. Aí o cara fala assim, dá pro começo. Quanto é esse apartamento? Aí o cara, 480, é 3 quartos? Não, só 2, só queria de 3. Não, você tem 3? Não, não tem. Não, então não quer não, entendeu? Eu disse, putz, me lasquei nesse negócio, entendeu? E mudei para Brasília, né? Onde foi a grande mudança da minha vida, né? Quando eu mudei para Brasília. E aí aqui eu conheci, fui extremamente bem recebido, coisa que eu fiquei admirado, porque admirado pelo seguinte, eu vinha exatamente assim, de novo, né? Era um novo desafio, era uma coisa diferente. E vim de uma fase interessante de que muitas pessoas apostaram, muitos desafios, e foi interessante. Tanto que eu tenho Brasília hoje como minha casa. Foi um lugar que eu morei apenas 3 anos, mas é casa. E estou aqui por causa disso, né? Porque eu estou em casa. Estou em casa, é como me sinto em Brasília. E aí, mais uma vez, lembra de Aracaju que eu dizia assim, pô, eu sou o cara, né? 3 anos depois daqui, uns 2 anos depois, mais 2 anos que eu estava aqui, eu fui fazer um treinamento nos Estados Unidos, em Dallas. O Dayan falou assim, Vante, tu fala inglês? Falo. Aquele read only. Não era read only, era read only. Entendeu? Era diferente. Aí assim, mas tu não diz nada, tu fala bem fluentemente. Não, falo, beleza. E eu era o cara nessa época, assim, Active Director, né? Cheguei lá, cara, decepção total, porque eu sabia o negócio, mas não conseguia comunicar, né? E voltei com aquilo na cabeça e disse assim, cara, o próximo passo vai ser os Estados Unidos. Vou mudar. Daí, um amigo meu ligou uma vez, disse assim, pô, um ano depois, Vande, tem uma vaga em Las Colinas, né, no Texas. Tu quer aplicar? Faço, aplico. Fiz a entrevista, uma semana de entrevista, passei.
E assim, ó, tudo certinho, com 30 dias você tem que estar aqui. Aí eu, 30 dias, né? Então, beleza. Vendi carro, vendi moto, esvaziei o apartamento para ganhar 50% a menos do que eu ganhava em Brasília. Para ganhar metade. Porque quando eu saí, todo mundo imaginava assim, pô, o cara saiu para os Estados Unidos, o cara rico, cheio de dinheiro. Tudo que eu levei para os Estados Unidos, essa mala e essa caixa. Eu mudei para Dallas na melhor fase financeira da minha vida. Não tinha nenhum motivo para mudar. Financeiramente, nenhum. Eu estava bem. Tinha carro zero, embora fosse um Clio Boticário, os caras até me sacaneiam até hoje. Tinha moto zero, que eu bati ali no buraco do tatu. Entendeu? Tinha um apartamento. Estava bem. Por que eu iria agora morar de aluguel? Comprar um carro? Contrato de 1 ano, que não era nem eu trabalhava para a Microsoft direto, era terceirizado, eu tinha um contrato de 1 ano, visto temporário. Se te demite, você tem que estar fora durante poucas semanas depois. E arriscar tudo. Né? Eu nem comprei outra mala porque era custo, né? Pô, eu preciso. Então, por isso que eu usei uma caixa. Mudei. Fui embora para os Estados Unidos, apostando que ia dar certo. Cheguei exatamente no primeiro ano, na fase que a Microsoft estava não só a Microsoft, mas todo mundo estava indo com a Índia, que era um custo mais baixo. Oportunidade de trabalhar não existia, né? Fora as outras coisas que aconteceram, mas não existia. 3 meses antes de eu terminar meu contrato, eu consegui uma vaga num parceiro em Ohio. Tudo certinho, em Ohio, tudo bonitinho para ir para Ohio. Um sábado, eu ia para Ohio na segunda, terça-feira. Não, na terça-feira, ia para Ohio. No sábado eu recebi um e-mail da Dell. Assim, nos últimos dias de terminar meu contrato, com tudo certo. Aí assim, vamos estar em Dallas, né? Vamos procurando gente para contratar. Eu já respondi assim, você está exatamente porque você viu meu currículo e você está interessado ou isso aqui é só broadcast, né? Para todo mundo, só spam? Mas, não, a gente está interessado, então vou lá. Fui lá na entrevista, fiz a entrevista na segunda-feira, passava para um cara, passava para o outro e tal. Aí falei assim, quando é o resultado? Na quinta-feira, então pode esquecer. Estou indo embora amanhã para o Ohio, está aqui, minha ficha, o carro alugado, tudo. Um caminhãozinho que eu vou dirigir para o Ohio. Aí, não, então, espera aí que eu te dou uma resposta agora. Fui lá na RH, voltou com a proposta, está aí. Já era, 30% melhor do que eu ganhava, né? Aí eu assim, não, tá baixo, vou para o Ohio. Aí, não, peraí. Fui lá, voltou. Poder de negociação, né? Você sabe onde estava o negócio? Ele voltou assim, e agora? Não, peraí que eu volto de novo. Na terceira, tá bom, filho. Beleza. E aí eu tive que explicar para o cara de Ohio, né, que não podia ir mais, tal. Ele disse, não, beleza, cara, melhor que você faz. Mudei para Dell. Fiquei na Dell 2 anos e meio. 2 anos e meio. Voltei para a Microsoft. Tem 12 anos que eu trabalho de volta na Microsoft, como arquiteto para cloud. Mas o interessante disso tudo, que eu sempre tive na vida, em toda essa trajetória, foi ajudar alguém. Porque eu sempre soube, se eu ajudasse alguém, eu ajudaria a mim mesmo. Eu estaria me ajudando. E não só, eu estaria fazendo exatamente, me vendo exatamente as coisas que eu vi de tantas pessoas. Né? Acabei de voltar, 2 meses atrás, eu voltei, estava na África, em Uganda. Experiência muito interessante. E eu procuro a oportunidade de conversar com cada pessoa, seja ela quem for. Taxista, né? Sei lá, qualquer pessoa. E eu procuro ver exatamente o que é, porque essas pessoas, você não só ajuda, essas pessoas te ajudam. Elas te ensinam alguma coisa. Então, eu digo assim, sempre ajude alguém, replique alguém, né? Leve isso de volta a alguém. Nisso tudo, isso é proposital, né? Está aí em branco, em 3 faixas, que eu costumo dizer às pessoas como eu encaro a vida. Essa é a minha visão, tá? Não é que você tenha que acreditar nisso, é o que eu acredito nisso. E é o que eu tenho, como eu divido a minha vida.
As pessoas dividem ela entre passado, presente e futuro. É o que a gente pratica. Eu divido a minha em presente, passado, futuro não existe. Eu divido ela em 3. Futuro para mim não existe. A pessoa diz, mas como assim? Você não acredita no futuro? Não, não quer dizer que eu não acredito no futuro. Apenas não existe. Por que quer dizer? Porque eu não tenho controle dele. A gente pode planejar, tentar fazer alguma coisa, mas eu não tenho controle. Eu planejo o que vai acontecer amanhã. Não quer dizer que ele vai acontecer amanhã. Tem uma tentativa que ele vai acontecer. Então o que eu divido é passado. O que é passado para mim? Ele é read only. Eu só leio. Eu aprendo do que ele fez, eu posso pensar, meditar, mas não modifica. Então isso me ensinou na vida profissional e pessoal, eu não fico remoendo. Nem me lamentando do que aconteceu certo ou errado, porque eu não vou mudar. Ponto. Não vai. Presente é aquele read write. Eu faço, eu executo aqui, eu tenho controle sobre ele, em tese. E tem coisas que eu não tenho controle, não controlo tudo. Então eu preciso assumir, aceitar ou tentar influenciar. Como eu vejo o futuro? O meu novo passado. De que forma? O que eu faço hoje se torna o ontem. Então a única coisa que eu modifico é o meu novo passado. Então para mim existe passado, presente e o meu novo passado, que eu só posso mudar ele fazendo hoje. De toda a história que eu te contei, lembra que o meu passado era um e ele é outro? Então eu mudei, transformei o novo passado. E eu estou aqui exatamente porque eu estou tentando transformar esse novo passado com uma nova etapa. É assim que eu encaro a vida. Então se você olhar bem, a minha história é exatamente, eu não digo que talvez igual a sua, é exatamente igual a sua. Você tem um sonho, eu tenho um sonho. E esse sonho é um loop. Ele precisa continuar existindo. E eu estou aqui pelo novo sonho. Que é um sonho exatamente assim. Em vez de ajudar um ou outro, eu posso tentar expandir isso cada vez muito mais e ajudar outras pessoas. A realidade também vai te deparar. Teu sonho nunca vai ser lindo, bonito e maravilhoso. Seja ele quem for. Seja pobre, rico, preto, branco. Não importa. Ele nunca vai ser lindo, maravilhoso, exatamente perfeitinho. Você vai se deparar com realidades, dificuldades. Você tem que ter coragem de mudar o curso. Né? Tem coisas que você tem controle. Tem coisas que você não tem controle. Nem tudo acontece no tempo que você quer. Mas você tem controle, você tem a capacidade de modificar. Medo faz parte da tua vida. Né? Eu costumo dizer assim, eu viajo quase toda semana. Hoje eu viajo quase toda semana. Nos últimos 6 meses eu andei fiz 26 viagens em torno de, acho que uns 100 mil quilômetros. Calculo nos últimos 10 anos, acho que eu dei 40 voltas na Terra. Tenho medo exatamente do que pode acontecer qualquer dia. Mas como eu falei, lembra que assim, nunca tive coragem no medo de lutar? Faz parte da vida. Entendeu? E uma coisa que me ensinou muito é, tenha sempre humildade, né? Seja humilde o suficiente para mostrar que assim, que se eu não tivesse humildade, eu tinha parado. Se eu tivesse humildade, eu tinha parado de ter o sonho. Porque para mim o sonho para quando você deixa de ser humilde. Porque você acha que se você não precisa mais de ninguém, não precisa de nada, não tem outro objetivo. Se você já tem tudo, não tem objetivo. Se você sempre se coloca na situação de humildade, tudo, tem sempre algo a alcançar. Você tem sempre algo a fazer. Tem algo a sempre chegar. Diga assim, estenda a mão. Não existe coisa melhor na vida do que ajudar alguém. Seja como for. Não existe algo mais gratificante você dizer assim, poxa, ali tem um pontinha, né? E eu disse com todo orgulho, cara, porque onde eu estou, tem inúmeras pessoas que tocaram de alguma forma. Eu fui ajudado por essa pessoa. Tudo que eu te contei aqui, não foi sozinho. Não foi sozinho. Meu pai, minha mãe, meu irmão, pessoas que eu conhecia, amigos, tal, e até hoje acontece. Essas pessoas ajudaram, né? Essas pessoas fizeram a vida. E aí eu pergunto, não é a minha história exatamente talvez igual a sua? Obrigado, gente.